Salve, salve, rotinólogos, tudo bem com vocês? Aí o cliente liga para você dizendo que uma prótese nova, com pouco tempo de uso, menos de 6 meses de uso, quebrou. E você automaticamente já fica preocupado, achando que a culpa foi sua. Então você pede que o cliente remolde o paciente e mande para você. Rapidamente, a gente sempre pede para que o cliente indique a classificação de Kennedy, para que a gente já consiga visualizar a classe protética que é, e assim já saber algumas condições. E aí, é uma classe 1 de Kennedy com uma modificação nos incisivos. Nós avaliamos, observamos e chegamos à conclusão que não existe porosidade. Uma vez que não houve porosidade, por que essa prótese quebrou? Vamos a algumas dicas que podem ter causado a quebra desse trabalho. Vamos colocar a prótese sobre o novo modelo e observar. A prótese precisa estar bem adaptada, né? E a gente observa que já não há uma adaptação de acordo nesse canino. Aí nós vamos observar o assentamento do acrílico sobre o gesso. E ao observar aqui, eu consigo ver aqui um grande afastamento do acrílico do gesso. Às vezes, dependendo da flacidez da mucosa do paciente, na hora de moldar, o material um pouco mais denso acaba comprimindo essa região, fazendo com que nós façamos a prótese sobre uma mucosa comprimida, tá? Mas às vezes não. Às vezes o paciente estica a musculatura e essa região de mucosa ela levanta, né? Ela é copiada ela fica mais alta. Quando isso acontece e o técnico monteacriliza uma prótese, ainda que nova, ela já vai ficar afastada. Então, um trabalho novo já pode, por conta de uma não observação ideal da moldagem, já pode ficar comprometida, tá bom? Observem aqui que há um grande espaço. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente vai observar é que essa prótese foi montada até o limite do modelo, né? Com o segundo molar. E por incrível que pareça, alguns técnicos ainda às vezes avançam e colocam um terceiro molar. Quanto maior for o meu braço de acrílico, o meu braço de contato oclusal, maior vai ser o peso da mordida nessa região. Quando o paciente comer, mastigar, quando ele levar a prótese o mais longe do ponto posterior, maior vai ser a carga de potência. Quando o paciente morde aqui no fundo, gera uma força sobre a linha de fulcro dessa prótese. A linha de fulcro é o que nós chamamos de báscula, a prótese balança. Só que se a prótese balança, ela balança sobre um eixo. E esse eixo, nós vamos chamá-los de fulcro, tá bom? Nesse caso aqui, o fulcro está nessa região e o fulcro está nessa região, bem na região onde houve a quebra, tá certo? Que é na região bem embaixo do apoio. Aonde está o apoio, eu tenho uma linha de fulcro. Então esse exemplo é bem clássico aqui para a gente conseguir entendê-lo, tá? O que eu posso fazer para evitar isso, tá? Sabemos que eu não tenho necessidade de estender até o segundo molar. Quando, em um caso como esse, eu coloco até o primeiro molar, eu diminuo a potência dessa mordida sobre a linha de fulcro, né? Às vezes, dependendo do caso, eu posso montar só um molar
desculpa, só um pré-molar e um molar, só 2 dentinhos. Mas é importante que a base de acrílico não acabe nessa região. É importante que a base de acrílico estenda-se. Vou fazer um desenho aqui. Aqui é a linha de fulcro. Aqui está o grampo, certo? Vou mudar de cor para que vocês entendam, né? Aqui está o espaço protético e aqui está a nossa cela. Agora, a nossa resina, ela vai avançar até a região do trígono reto molar, lá embaixo, tá? E os dentes de estoques que serão montados aqui. Pré-molar e molar. Não haverá contato oclusal de dentes aqui nessa região mais anterior, diminuindo assim a potência dessa mordida sobre o meu eixo, o meu ponto de fulcro, tá bom? Isso é muito interessante de se fazer, tá bom? Se eu diminuo o acrílico aqui, por exemplo, se eu faço o acrílico pequenininho também, o que vai acontecer? Eu vou ter uma força uma potência de mordida sobre essa região, sobre o tecido mucoso. E o que vai acontecer? Por ser pouca área de força, vai acontecer um esmagamento, uma migração óssea e a boca do paciente vai ser estimulada a murchar com mais facilidade. Então, quando eu estendo a área de acrílico sobre toda a extensão da mucosa até a região do trígono reto molar, a potência da mordida sobre os dentes é introduzida sobre o pré e o molar, só que ela é dissipada sobre toda essa área basal, fazendo com que a mucosa absorva essa impactação e não murche tanto, e não sofra uma reabsorção óssea acelerada, tá bom? Sempre que eu tenho extremidade livre, que é o pior dos casos, dos quadros clínicos para uma PPR, o que eu tenho que fazer? Eu preciso fazer consultas periódicas para que eu observe se a resina, se a área basal do acrílico, da prótese, está bem assentada sobre a mucosa do paciente e se não há movimento de báscula. Havendo movimento de báscula ou falta de adaptação de algum ponto, eu preciso interromper o uso dessa prótese e substituí-la ou aplicar um reembasamento na área de acrílico, tá certo? Para que esse vídeo não fique muito longo, o ideal então seria o quê? Nesse caso, que a montagem tivesse terminado até essa região e a base de acrílico continuasse estendida. Vocês conseguem compreender isso? Tá? Fazendo com que sempre toda ação gera uma reação. E normalmente a reação potencializa, quanto mais longe da ação, maior é o resultado. Então, uma falta de uma boa adaptação, uma báscula nessa região, causou a quebra da prótese sobre a linha de fulcro lá do lado oposto. É bem provável que se esse lado tivesse bem mais mal adaptado do que esse, o lado a romper seria esse lado, tá? Porque quanto mais longe da região do problema, maior é a fragilidade do caso. Agora, se eu tivesse feito uma prótese muito mais resistente, muito mais espessa do que essa espessura que eu trabalho, certamente essa báscula não causaria uma ruptura nessa região. Mas como eu faço um trabalho mais delicado,
a báscula acabou gerando essa quebra. Mas para que essa quebra acontecesse, essa prótese foi super exigida, né? Mas vamos lá, se o trabalho não tivesse quebrado, o que aconteceria? A linha de fulcro sobre esse pré-molar seria potencializada e esse pré-molar ficaria sendo abalado constantemente, causando ao médio prazo um problema periodontal, uma reabsorção, uma mobilidade e até mesmo um trauma nessa raiz, o que iria gerar em um curto período a perda deste pré-molar. Então, o trabalho consciente, ele preserva o dente do paciente, né? Com certeza, esse dente vale muitas peças dessa daqui, né? É muito melhor se trocar uma estrutura metálica e preservar um dente do que perder um dente e manter a peça íntegra, tá bom? Agora um bônus para quem assistiu até agora é a explicação sobre a foto que eu postei hoje mais cedo, tá? Esse caso é um caso de boca extensa. Sempre que eu tenho um longo espaço protético e um dente isolado, esse dente isolado é difícil do dentista conseguir uma fidelidade nessa moldagem, né? Então eu estou repetindo esse caso porque a prótese ficou basculando. Então o que eu optei? Eu fiz uma mudança de planejamento e eu deixei esse ponto. O dentista, ele vai provar a prótese. Se a prótese estiver bem adaptada na boca, ele simplesmente vai dar continuidade. Agora, se ele perceber que a prótese está basculando, não está bem adaptada, ele vai seguir a recomendação de romper, de separar esse ponto. Ele vai entrar com o disco e vai separar esse ponto. E vai perceber, vai provar individualmente esse grampo, ver se esse grampo está bem adaptado no dente e ver se a prótese está bem adaptada. Se a prótese estiver bem adaptada, ele vai pode ser aplicada uma solda ou ele pode dar seguimento na montagem dos dentes e na acrilização. Só que depois de acrilizado, nós iremos embutir esse grampo na nova prótese, né? Através de um conserto, de um reparo, né? Que é o que? Ele deixa, o técnico vai deixar um espaço para esse dente e na boca o dentista vai colocar a prótese e vai fazer a captura em posição e depois realizar uma nova acrilização, uma polimerização nessa região, para compensar uma dificuldade de se obter uma boa moldagem. Por isso que nós fizemos. Existe a possibilidade dele cortar aqui e dele cortar aqui e fazer dos dois lados. Mas eu acredito que apenas esse lado já será o suficiente. Tá bom? Gostou do vídeo? Dá uma curtida. Marca alguém no comentário aí. Se você tiver dificuldade de explicar isso para o seu dentista, né? Compartilhe esse vídeo com ele, para que ele entenda isso. Mais importante é compartilhar esse vídeo com quem monta e acriliza, para que eles possam perceber esses detalhes que fazem toda a diferença na longevidade e no sucesso das próteses parciais removíveis. Tá bom? Eu sou João Paulo Machado, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!